E o versículo de número 5. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Abaixa só um pouquinho o fundo musical para mim. Aleluia. De Neemias e antes de Jó. Glória a Deus. Esther, capítulo de número 3 e o versículo de número 5. Aleluia. Esther, capítulo de número 3 e o versículo de número 5. Aleluia. Quem achou pode dizer um amém? Amém. Então diz assim o texto. E quando Amã constatou que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, ficou muito indignado. Agora nós vamos para Esther, capítulo de número 8. 2 páginas aí para frente, que na minha Bíblia é 2 páginas. E o versículo de número, capítulo de número 8 agora, vamos para o capítulo de número 8. E o versículo de número 2. Capítulo de número 8 de Esther, e o versículo de número 2 diz assim: Então o rei tirou o seu anel de selo que havia tomado de volta de Amã e entregou a Mardoqueu. E Esther nomeou administrador dos bens que pertenceram a Amã. Amém por essa palavra? Amém. Curva a sua cabeça. Nós vamos fazer mais uma oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e estamos pedindo para que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Pai, a palavra que nós precisamos ouvir, a palavra que vai mudar a nossa história, a palavra, Senhor meu Deus, que vai nos fazer mais crente, a palavra que vai nos fazer mais fiel. Deus, ó Pai, nos ensina através da Tua palavra, nos instrui, nos dá direção, Senhor meu Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis nos assentar glorificando a Jesus. Hoje eu quero pregar, trazer uma palavra, conversar com vocês. Uma palavra com o tema posições. Ou tome posição. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que no texto que nós acabamos de ler, no capítulo de número 3, que vai falar de um homem chamado Mardoqueu, ou Mardocai, louvado seja Deus em algumas linguagens. Vai falar de um homem, louvado seja Deus, cujo qual a posição dele, ou louvado seja Deus, o lugar aonde ele estava, era a porta da cidade. A Bíblia diz que ele se colocava, louvado seja Deus, à porta da cidade. Muitas vezes falar de ficar na porta, muitas pessoas elas podem até dizer, não, mas não é um lugar muito legal, né? Louvado seja Deus, porque ninguém quer ficar na porta. As pessoas, louvado seja Deus, elas querem ficar, louvado seja Deus, muitas vezes do lado de dentro, no melhor lugar de destaque. Mas, louvado seja Deus, a porta naquele tempo, ela era um lugar muito importante. Porque na porta, louvado seja Deus, era que acontecia, louvado seja Deus, as grandes negociações. Na porta, louvado seja Deus, era o lugar, louvado seja Deus, aonde, louvado seja Deus, acontecia de tudo, onde passava todas as pessoas, louvado seja Deus, fossem elas importantes ou não, louvado seja Deus, era na porta. E Mardoqueu, louvado seja Deus, ele morava aos arredores da cidade, louvado seja Deus, e ele se posicionava na porta. Porque, louvado seja Deus, quando ele estava ali na porta, ele era uma pessoa que ele ficava sabendo de tudo que acontecia. Ele, louvado seja Deus, ele pegava as melhores, louvado seja Deus, iguarias que chegava na cidade, porque ele já comprava direto na porta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você, louvado seja Deus, o melhor lugar que nós precisamos estar, ou podemos estar, é na porta. Porque
na porta, louvado seja Deus, é o lugar aonde nós vamos, louvado seja Deus, estar, louvado seja Deus, posicionados para ver tudo aquilo que Deus está fazendo por nós. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que nós temos que atentar e entrar pela porta estreita, louvado seja Deus, porque é ela que vai levar a salvação, porque a porta larga, louvado seja Deus, ela leva a condenação. Louvado seja Deus, Mardoqueu escolheu posicionar-se na porta, porque ele entendia que ali, louvado seja Deus, estava, louvado seja Deus, o melhor lugar para estar. Louvado seja Deus. Agora, por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque Jesus, louvado seja Deus, ele disse que ele é a porta, que Jesus, louvado seja Deus, é o melhor lugar. A porta que eu e você temos que nos posicionar é na porta chamada Jesus, é na porta, louvado seja Deus, do qual Jesus, louvado seja Deus, é o nosso, louvado seja Deus, está ali, louvado seja Deus, na presença de Jesus. Glória a Deus. Mardoqueu, ele tinha, louvado seja Deus, algo de interessante, porque Mardoqueu, louvado seja Deus, ele entendia, louvado seja Deus, que ninguém muitas vezes entendia. Ele entendia, louvado seja Deus, porque muita gente, louvado seja Deus, achava que estar na porta não era o melhor lugar, mas Mardoqueu entendia. Eu vejo que Mardoqueu, louvado seja Deus, ele via, louvado seja Deus, o que ninguém mais via. E a Bíblia diz que um dia Mardoqueu estava à porta, e ele, louvado seja Deus, ouve dois homens passando pela porta e comentando: olha, nós vamos matar o rei hoje, nós vamos, louvado seja Deus, aniquilar a vida do rei. E ali aqueles homens comentam o plano, louvado seja Deus, que eles tinham, que era de envenenar, louvado seja Deus, a bebida do rei. Mardoqueu ouve aquilo e ele corre para dentro do palácio. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele comunica ali, louvado seja Deus, os eunucos do rei, louvado seja Deus, os funcionários do rei ali, dizendo: olha, louvado seja Deus, tem dois homens que vão fazer um plano, louvado seja Deus, e aquele plano é desbaratinado. Quando eu olho, louvado seja Deus, quando eu e você estamos à porta, louvado seja Deus, ali, onde nós podemos ter, louvado seja Deus, uma noção de tudo que está acontecendo, louvado seja Deus, na minha vida e na sua vida, quando Jesus, ele não te deixa enganado, tudo aquilo, louvado seja Deus, que está muitas vezes em oculto, Deus, ele traz à tona na tua vida. Tudo aquilo que o inimigo está planejando contra a tua vida, tudo aquilo, louvado seja Deus, talvez alguém, louvado seja Deus, com inveja, alguém, louvado seja Deus, que deseja aquilo que é teu, está fazendo contra a tua vida, louvado seja Deus, quando eu e você estamos posicionados na porta chamada Jesus, louvado seja Deus, ele não deixa nada em oculto, ele traz à tona, quebra, repreende, coloca por terra, e o nome dele ainda é glorificado. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Mardoqueu, louvado seja Deus, ele, louvado seja Deus, entrega aquela denúncia. Louvado seja Deus, e a vida do rei é salva. Uma outra coisa que Mardoqueu ouve na porta é que Mardoqueu, louvado seja Deus, ele estava ali, e ele ouve, louvado seja Deus, que a esposa do rei, ela se, louvado seja Deus, se nega a comparecer a um banquete que o rei estava fazendo. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que aquela mulher, ela é deposta do cargo, ela é retirada do cargo. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Mardoqueu ouve que naquele lugar vai acontecer, louvado seja Deus, uma espécie de concurso de beleza, para escolher a nova esposa do rei. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que então Mardoqueu, ele tinha, louvado seja Deus, uma sobrinha. Ele tinha uma pessoa que ele cuidou desde pequenininha, mas que não era, louvado seja Deus, daquele povo. Louvado seja Deus, a Bíblia diz que eles moravam aos arredores da cidade. Ela não era do povo, louvado seja Deus, que estava ali, louvado seja Deus, daquele povo. Ela não tinha linhagem real, mas Mardoqueu entendeu, louvado seja Deus, que aquela moça poderia ser a nova rainha. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, ou melhor, capítulo 1, versículo 26 e 27, que Deus escolheu as coisas mais loucas deste mundo para confundir as sábias. Aquelas que não são, louvado seja Deus, para confundir o que são. Deixa eu dizer uma coisa, tem gente, louvado seja Deus, que fica triste porque não é. Tem gente que fica triste, louvado seja Deus, porque, louvado seja Deus, não é.
louvado seja Deus, mas quando alguém diz, você não é, aí é que eu fico contente, porque Deus escolheu aqueles que não são, louvado seja Deus, para fazer ser. Tá, você não entendeu, então para você entender, eu quero dar uma palavra. Deus te escolheu. Alguém está dizendo, você não é, você não pode, você não consegue, você não é, mas Deus te escolheu para fazer ser. Louvado seja Deus, no nome do Deus Todo-Poderoso. Amém, Jesus. Não fique triste porque você não é. Mas uma coisa eu posso profetizar, uma coisa eu posso declarar sobre a tua vida: você já é escolhido do Senhor. Aleluia, Jesus. E Deus não escolhe ninguém, louvado seja Deus, para não ser. Mas a Bíblia diz que a primeira coisa que quando Deus nos escolhe, quando Ele nos chama, e como foi dito pela pastora, já nessa noite nós aceitamos o chamado, Deus escolhe a gente para ser Glória a filho dele. Deus, aleluia, Jesus. Deus, Ele diz assim: todos os quantos receberam, foi-lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus, tem gente que muitas vezes gostaria de ser filho do Bill Gates, do Silvio Santos, louvado seja Deus, do Elon Musk, louvado seja Deus, mas, louvado seja Deus, você é muito mais privilegiado e privilegiada nessa noite, porque você é filha do Rei dos Reis, porque você é filho do Rei dos Reis. Louvado seja Deus, o inimigo ele quer ofuscar isso, o inimigo ele quer tirar isso de você. Louvado seja Deus, eu imagino Mardoqueu chegando, louvado seja Deus, para Esther e dizendo: Esther, você vai participar do concurso, você pode, louvado seja Deus, ser a próxima rainha, louvado seja Deus do reino, louvado seja Deus, você pode ser a próxima esposa do rei. E Esther talvez falando, louvado seja, não, Mardoqueu, louvado seja Deus, eu moro aqui nos arredores da cidade, eu, louvado seja Deus, não faço parte daquele povo, não tenho linhagem real. Mas eu imagino Mardoqueu, talvez a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar, Mardoqueu dizendo: não, você pode sim, você é filha de Deus, você é filha de Deus, você é filha de Deus. Então eu tenho que declarar para você nessa noite: você é filho de Deus, você é filha de Deus, você pode porque você é filho de Deus. Rabashurimion de neve alabacai. Você é filho de Deus, você é filha de Deus nessa noite. Eu vim aqui nessa noite com essa palavra do céu para a tua vida, para dizer: você é filho de Deus, então você pode. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas alguém está dizendo que você não pode. Alguém talvez já decretou, louvado seja Deus, o teu futuro, dizendo: esse aí, ou essa aí, louvado seja Deus, o futuro dela, louvado seja Deus, é viver essa vida por resto da vida. É viver, louvado seja Deus. Eu conheço pessoas, louvado seja Deus, que alguém decretou dizendo: ei, louvado seja Deus, o futuro desse daí, louvado seja Deus, é cadeia, ou é, louvado seja Deus, caixão. Mas hoje está de pé na presença de Deus, adorando o nome santo do Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, o qual nós servimos, é o Deus que muda decreto. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É o Deus que muda decreto. Sabe o que a Bíblia diz? Que Esther vai. A Bíblia não vai dizer quantas mulheres tinha na fila. A Bíblia não vai dizer, louvado seja Deus, quantas mulheres se candidataram àquele cargo. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? Que o rei amou mais Esther do que as outras mulheres. Eu não sei que lugar da fila que Esther entrou. Eu não sei, louvado seja Deus, se ela foi a última da fila, mas a Bíblia diz que o rei, louvado seja Deus, amou, louvado seja Deus, Esther, mais do que as outras mulheres. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não importa em que lugar da fila você esteja, não importa em que lugar da fila você esteja, mas Deus, louvado seja Deus, quando Ele vai, louvado seja Deus, quando Ele te ama, porque Deus te ama, louvado seja Deus, o lugar, louvado seja Deus, Ele vai te amar mais do que qualquer outra, louvado seja Deus, Ele vai te dar a graça, louvado seja Deus, de você, louvado seja Deus, chegar naquele lugar, não importa qual é o lugar da fila. Aleluia, Jesus. Porque tem pessoas, louvado seja Deus, que acham que porque está no fim da fila, louvado seja Deus, acha, louvado seja Deus, que não vai conseguir. Talvez você ache que porque o seu nome é o último da lista, talvez porque, louvado seja Deus, você acha que é o último, louvado seja Deus, a última pessoa a qual, louvado seja Deus, as pessoas vão te chamar ou vão te olhar para você, louvado seja Deus, você diz: não, para mim não dá. Louvado seja Deus, isso é na tua visão, isso muitas vezes é na minha visão, mas na visão de Deus, Deus está olhando. Louvado seja Deus, é meu Glória a filho, Deus, aleluia, Jesus. é minha filha. Sabe o que ele diz?
Quando teu pai, a tua mãe te desampararem, eu te acolho. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, quando alguém diz não, louvado seja Deus, muitas vezes nem sua mãe, nem seu pai, louvado seja Deus, te dá algum valor, mas Deus está dizendo para você e para mim nessa noite: eu te valorizo. Aleluia, Jesus. Não, eu vou repetir porque o glória a Deus pode ser mais forte. Deus está dizendo: eu te valorizo. Eu te valorizo. Não, mãe, meu pai, a minha mãe, fica tranquilo, louvado seja Deus. Talvez, louvado seja Deus, até as pessoas mais próximas de você não te valorizam, mas louvado seja Deus, Deus, Ele te valoriza. Prova, pastor, que Deus me valoriza. Louvado seja Deus, para começar, Ele deu a sua vida, louvado seja Deus, na cruz do Calvário por você. Louvado seja Deus. Segundo, Deus, Ele te levantou, louvado seja Deus, tirou, louvado seja Deus, do lamaçal do pecado e te trouxe aqui para ouvir essa palavra e para dizer para você: eu te valorizo. Eu te valorizo. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Não importa o que os outros estão dizendo. Não importa, louvado seja Deus, o que você muitas vezes olha para o teu, você mesmo olha para o teu espelho lá, louvado seja Deus, e você mesmo diz para você: hoje Deus veio aqui para mudar o decreto que está sobre a tua vida, e Ele está dizendo: você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Eu vim aqui para dizer para você: você tem valor. Aleluia, Jesus. Aleluia. O rei amou mais Esther do que as outras mulheres. E diz a palavra do Senhor que Esther se torna rainha. Louvado seja Deus. E Mardoqueu continua onde? Na porta. Mas é o tio da rainha. Mas é, louvado seja Deus, o homem que salvou a vida do rei. Mas ele continua na porta. E agora, Naamã, quando está na porta, ele ouve um outro plano de um homem chamado Amã. Mardoqueu está na porta, louvado seja Deus, e agora ele ouve que Amã, ele quer matar todos os judeus. Todos, louvado seja Deus, os remanescentes de Israel que estavam naquela cidade, naquela região. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que toda vez que Amã, ele passava, louvado seja Deus, pela porta, Amã que tinha lançado um decreto dizendo que todos os judeus tinham que se prostrar diante dele. Havia um decreto ali naquele lugar. E sabe, irmãos, o Amã, ele representa o inimigo das nossas almas. E o Amã, louvado seja Deus, o inimigo das nossas almas, ele também, louvado seja Deus, muitas vezes ele lança esse decreto sobre a minha vida e a sua vida. Ele muitas vezes está dizendo assim: ó, o seu lugar é prostrado diante de mim, viu? O seu lugar, louvado seja Deus, é prostrado. Toda vez que eu, louvado seja Deus, fazer algo, louvado seja Deus, você tem que se prostrar. Se você observar, louvado seja Deus, toda pessoa que, louvado seja Deus, ela, louvado seja Deus, está no mundo que ela vive prostrada. Ela vive de joelhos debaixo de algum decreto maligno. Ela vive, louvado seja Deus, debaixo de algum decreto, louvado seja Deus, de alguma forma, ela é prostrada, é uma pessoa triste, é uma pessoa, louvado seja Deus, angustiada, é uma pessoa, louvado seja Deus, que muitas vezes vive dentro do vício, é uma pessoa que muitas vezes, louvado seja Deus, ela vive, louvado seja Deus, sempre, louvado seja Deus, envolvida em confusão, é uma pessoa, louvado seja Deus, que muitas vezes vive sempre prostrada. Mas hoje, sabe por que Deus te trouxe para esse culto? Para dizer para você, louvado seja Deus, esse decreto, louvado seja Deus, tem um ponto final. Glória a Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, no texto que nós lemos, que Amã, ele constatou que Mardoqueu, louvado seja Deus, ele não se inclinava e nem se prostrava. A ordem era que quando Amã passasse, ou era para se inclinar, ou era para se ajoelhar.
Por que o inimigo quer que nós muitas vezes nos inclinamos? Porque quando você inclina, você olha para... Quando você inclina, você olha para... Porque, louvado seja Deus, se você olhar para baixo, você não vai enxergar, louvado seja Deus, nada. Você vai continuar olhando para o chão. O chão, louvado seja Deus, muitas vezes não tem nada. Se você se prostrar, louvado seja Deus, quer dizer que você vai ficar abaixo. Louvado seja Deus, vai ficar, louvado seja Deus, caído. Mas sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que eu e você temos que ser como o exemplo de Mardoqueu. O inimigo, ele tem que constatar. Está com problema, mas não se prostra. Está, louvado seja Deus, debaixo de luta, mas não se prostra. Está sendo humilhado, mas não se prostra. Está, louvado seja Deus, não consegue, louvado seja Deus, caminhar, mas não se prostra. Mas hoje Deus está dizendo para mim e para você: Deus tem uma mudança de decreto para a tua vida, para a nossa vida nessa noite. Eu creio, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu não sei o que é que está decretado, eu não sei que talvez que você mesmo está decretando na sua vida, mas hoje é noite de mudança de decreto sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amã queria que todo mundo se prostrasse. O inimigo quer que nós andamos, louvado seja Deus, olhando para baixo. Porque ele entende, louvado seja Deus, o inimigo entende aquilo que está escrito no Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? E de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque se você olhar para cima, você vai encontrar Deus. Se você olhar para cima, louvado seja Deus, lembra quando o povo estava no deserto? A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o inimigo mandou ali, louvado seja Deus, um enxame de serpentes, louvado seja Deus, que começou a picar o calcanhar das pessoas, que começou, louvado seja Deus, e aí a Bíblia diz que qual foi a ordem de Deus? Moisés, louvado seja Deus, faz uma serpente de bronze, levanta ela numa haste, e todo mundo que olhar, louvado seja Deus, para a serpente, louvado seja Deus, será livre, louvado seja Deus, do veneno da serpente. Sabe o que Deus está dizendo para você? Louvado seja Deus, é para cima que você tem que olhar, é para o Deus que fez os céus e a terra. Olha para cima, louvado seja Deus. Glória a Deus. Quem olha para cima, louvado seja Deus, recebe renovo. Quem olha para cima, louvado seja Deus, recebe unção. Quem olha para cima, recebe cura. Quem olha para cima, louvado seja Deus, recebe salvação. Sabe o que a Bíblia diz, louvado seja Deus, que os discípulos, louvado seja Deus, quando Jesus ele vai ser assunto ao céu, a Bíblia diz que os discípulos ficam olhando para cima, louvado seja Deus, vendo Jesus, louvado seja Deus, subir ao céu, louvado seja Deus, eles ficam olhando para cima, e alguém brada uma voz que vai dizer assim: ei, varões galileus, da mesma maneira, louvado seja Deus, que vocês estão vendo ele subir, vocês vão contemplar ele descer. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Louvado seja Deus, ele é para cima, porque é para cima que Jesus olha lá que ele vai vir, para buscar eu e você para morar no céu. Essa terra é cheia de problema, essa terra é cheia de luta, mas sabe qual é a promessa? Se você permanecer firme, se você permanecer posicionado na presença de Deus, tem uma terra que mana leite e mel, tem um céu de delícias, tem um céu, louvado seja Deus, onde a Bíblia diz que lá não, Deus, ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, aonde não haverá uma separação, aonde não haverá morte, aonde não haverá pranto. Louvado seja Deus, ia para lá porque eu quero ir. Tem mais alguém que vai? Tem mais alguém? Levanta a mão para adorar Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mardoqueu não se prostrou. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que agora o Amã coloca o plano em prática. E como o Amã, ele constatou que não havia ali, louvado seja Deus, que Mardoqueu não se prostrava, sabe o que a Bíblia diz? Que a ira de Amã contra Mardoqueu se acendeu. E o texto sagrado vai dizer, louvado seja Deus, que Amã vai fazer uma forca, louvado seja Deus, especial para Mardoqueu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você não se prostra, o inimigo, louvado seja Deus, ele vai empreender mais força contra a sua vida. Quando você não desiste, ele vai empreender mais força. Eu queria dizer o contrário.
Mas eu não posso, irmãos, eu tenho que pregar a verdade para você. Então o inimigo, ele vai empreender mais força contra a sua vida. Ele vai te perturbar mais ainda. Ele vai levantar pessoas, louvado seja Deus, para lutar contra você. Ah, pastor, então eu não vou mais servir a Jesus, porque assim ele não vai me perturbar. Mentira do diabo, ele vai te manter prostrado, vai te manter debaixo dos pés dele, vai fazer você, louvado seja Deus, de tapete dos pés dele. Mas louvado seja Deus, quando você fica de pé na presença de Deus, louvado seja Deus, você não luta contra ele sozinho, sabe? Louvado seja Deus, quando você luta, louvado seja Deus, quando ele se levanta contra você, Deus, louvado seja Deus, ele se coloca na frente. Louvado seja Deus, quando você entra, como diz lá o Salmo 91, aí você entra no esconderijo do Altíssimo, louvado seja Deus, a sombra do Onipotente te protege. Aleluia, Jesus, aleluia. Agora, quem não tem Jesus na vida, é só vira, louvado seja Deus, o tapete do diabo. Está vendo esse tapete aqui que eu estou pisando? Aí eu estou indo para cá e para lá. O diabo faz a mesma coisa. Ó. Pisa para cá, louvado seja Deus, pula em cima de você assim, ó. Louvado seja Deus, vai, louvado seja Deus, mas quando você não se prostra, porque você se prostrou, louvado seja Deus aí, louvado seja Deus, ele vai fazer de você tapete. Mas hoje eu estou pregando aqui para pessoas, louvado seja Deus, que estão de pé, que vão ficar de pé, que vão permanecer de pé. Ele vai se levantar, mas sabe quem vai ficar debaixo dos seus pés? É ele, louvado seja Deus, a autoridade que Deus está te dando nessa noite. Ah, se eu fosse você, eu aplaudia, eu glorificava, eu fazia qualquer negócio, porque quem vai ficar debaixo dos pés dele é louvado seja Deus, quem vai ficar debaixo dos seus pés é ele. Glória a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Louvado seja Deus, mais do que eu, louvado seja Deus, agora ele está sabendo do plano. E a Bíblia diz que ele vai falar com Esther. Porque Esther não foi colocada lá para vestir as melhores roupas. Esther não foi colocada lá, louvado seja Deus, para vestir, louvado seja Deus, para usar as melhores joias. Esther não foi colocada lá, louvado seja Deus, simplesmente, louvado seja Deus, para, louvado seja Deus, simplesmente sentar no trono do lado do rei, não para participar das melhores festas, não. Deus, quando colocou Esther lá, Deus colocou ela lá com um propósito. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Deus, louvado seja Deus, te colocou naquela família é com um propósito. Glória a Deus. Ah, eu vou falar. Deus te colocou lá naquela vizinhança com um propósito. Glória a Deus. Louvado seja Deus, Deus coloca a pessoa sentada na sua frente ou do seu lado é com um propósito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque muitas vezes a gente acha, louvado seja Deus, que nós estamos colocados lá. Não, Deus me colocou aqui foi para sofrer. Deus me colocou aqui para ser humilhado. Deus me colocou aqui, louvado seja Deus, para ser pisoteado. Não, Deus te colocou lá com um propósito. Aleluia. Glória a Deus. Deus colocou, louvado seja Deus, aquela pessoa talvez, louvado seja Deus, do seu lado, louvado seja Deus, perto de você, é porque Deus tem um propósito com a sua vida, com aquela pessoa. Ei, louvado seja Deus, louvado seja Deus, quando Ele coloca você em algum lugar, pode ser num lugar ruim ou pode ser num lugar bom. Porque muitas vezes Deus coloca a gente em lugar bom também. Muitas vezes Deus coloca pessoas boas. Louvado seja Deus, tem vezes que Deus coloca pessoas que vai tribular a nossa vida, que vai, louvado seja Deus, fazer na nossa vida. Mas às vezes Deus coloca pessoas boas, louvado seja Deus, e a gente fala assim, não, eu não quero nem estragar a amizade. Eu não quero, não vou nem falar nada para essa pessoa, não. Muitas vezes Deus coloca a pessoa boa lá, mas precisa ajudar aquela pessoa boa. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Ei, louvado seja Deus, Deus te colocou lá com um propósito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Às vezes está pensando que é para agora, mas é para depois. Deus colocou lá Esther lá. Esther ficou um bom tempo lá na boa. Louvado seja Deus, curtindo a vida de rainha. Mas agora chegou a hora de Deus usar Esther. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Chegou a hora de Deus te usar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou falar de novo. Chegou a hora de Deus te usar. Amém, Jesus. Chegou a hora de Deus te usar, de Deus te levantar, louvado seja Deus.
Ei, louvado seja Deus, foi dito aqui nessa noite, e eu não combinei nada com a pastora, porque louvado seja Deus, eu e a pastora, a gente não comentou que um ia falar, a pastora falou para mim que hoje ela ia sentar lá no fundo, louvado seja Deus, ia ficar quietinha, que nem cantar ela ia. Deus já falou aqui que como Deus chamou Josué, louvado seja Deus, ele foi chamado, louvado seja Deus, para suceder Moisés. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que era um povo atribulado. Mas você precisa acreditar que existe um tempo para Deus te usar. Glória a Deus. Deus muitas vezes coloca a gente no emprego, louvado seja Deus, que é para a gente ser usado ali para falar de Jesus. Mas tem pessoas que parecem que é agente secreto, irmão. Tem pessoas, louvado seja Deus, que muitas vezes, louvado seja Deus, não conta para ninguém que ele é crente. Não conta para ninguém, louvado seja Deus, mas Deus está dizendo, volume 2, abaixa um pouquinho. Daqui para lá. Volume 2. Aleluia. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que louvado seja Deus, que aquelas pessoas que parecem ser um agente secreto, ninguém sabe que ele é crente. Não, ninguém precisa saber. Aí depois a pessoa encontra ele na igreja e fala, mas rapaz, eu não sabia que você era crente. Não, fale que Jesus ama. Fale que Jesus, louvado seja Deus, ele quer mudar a história. Lá no meu trabalho, louvado seja Deus, todo mundo sabe que eu sou pastor, até o patrão. Todo mundo sabe que eu sou da igreja. Que eu sirvo Jesus. Aí eu passo lá nos corredores, lá, o pessoal fala, pastor, ora por mim. Outro fala, eu assisti a live lá, louvado seja Deus, do culto lá do senhor pregando. Porque aí, louvado seja Deus, a gente tem a oportunidade de falar, de convidar para vir para a igreja. Fale do amor de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Mardoqueu, louvado seja Deus, chega para Esther e diz, Esther, vai lá e fala com o rei que existe um decreto contra nós. Louvado seja Deus, e que que Amã vai matar todo mundo. Esther falou, eu só posso ir, louvado seja Deus, na presença do rei, se o rei chamar, e o rei não me chamou. Louvado seja Deus, mas Mardoqueu fala, vai lá. E a Bíblia diz que Esther vai. Louvado seja Deus, e ali o plano de Amã é desmascarado. Eu vou profetizar aqui e vou acabar. O plano do diabo da tua vida, louvado seja Deus, vai ser desmascarado nessa Glória a Deus. O plano do diabo, louvado seja Deus, na sua vida, vai ser, louvado seja Deus, aniquilado nessa noite. Louvado seja Deus, era plano de morte. Louvado seja Deus vai transformar em plano de vida. Era plano de doença. Louvado seja Deus, vai ser, louvado seja Deus, transformado, louvado seja Deus, em plano de saúde. Ei, louvado seja Deus, era plano, louvado seja Deus, de loucura, vai ser transformado em sanidade. Vai ser, louvado seja Deus, era plano de desonra, vai ser plano de honra. Ei, eu vim aqui profetizar. O plano do diabo vai cair por terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Tudo que era de Amã, tudo que era de Amã, louvado seja Deus, foi para a mão de Mardoqueu. Tudo que era de Amã foi para a mão de Mardoqueu. A Bíblia diz que os bens de Amã foi para Mardoqueu. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que a casa que era de Amã foi para Mardoqueu. E lá no capítulo 8, no versículo 2 que nós lemos, o texto vai dizer que, louvado seja Deus, ele se tornou administrador de tudo que era de Amã. Aí vai a última profecia do culto para essa noite. Tudo que o inimigo tirou de você, Deus vai devolver. Louvado seja Deus em tudo. Tudo que o inimigo tirou de você, Deus está devolvendo. Pastor tirou a paz, você vai ter paz de novo.
Pastor, tirou a saúde, você vai ter, louvado seja Deus, saúde em dobro. Pastor, tirou a fé, você vai ter fé em dobro. Ei, você, louvado seja Deus, vai se levantar de uma tal maneira, com uma fé tão sobrenatural, louvado seja Deus, que você não vai mover um monte, você vai mover uma montanha. E você não vai, louvado seja Deus, mover uma montanha, mas você vai mover um arquipélago inteiro. Tudo que o diabo tirou, Deus está devolvendo hoje. Se você crê, recebe aí, recebe. Tudo que o diabo tirou, Deus está devolvendo nessa noite. Tudo que o diabo tirou, Deus está devolvendo. Aleluia, eu creio, Senhor. Aleluia, Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? E eu termino. Louvado seja Deus, que na mão de Amã havia um anel que funcionava como um selo. Aquele anel estava, louvado seja Deus, foi dado pelo rei a Amã. E quando, louvado seja Deus, ali Amã, ele morre, inclusive na mesma forca que ele fez para matar Mardoqueu, a Bíblia diz que o rei tira aquele anel. Louvado seja Deus, o que funcionava como o seguinte: louvado seja Deus, tudo que era carimbado com aquele anel, tudo que era carimbado com aquele anel não podia ser revogado. Aí sabe, louvado seja Deus, o que o rei faz? O rei fala para Mardoqueu assim: Mardoqueu, pega aqui papel, caneta e o anel e escreve tudo. Eu disse tudo. Eu disse tudo. Escreve tudo que você quer que seja feito aos judeus. Quando eu li isso aqui, irmão, eu dei uns 3 pulos, louvado seja Deus, e uns 50, glória a Deus. Porque Deus falou ao meu coração, o Espírito Santo falou ao meu coração: diga para a minha igreja, diga para o meu povo que vai estar no culto desse domingo, nessa celebração da família, diga para eles que eu também estou entregando o papel, a caneta e o anel. E você vai poder escrever. Pede para Deus tudo que você quer que aconteça com respeito à sua vida, tudo que você quer que Deus mude na sua vida, na sua história, porque Deus vai mudar. Porque Deus vai mudar. Deus está dizendo: eu estou entregando. Louvado seja Deus. E quando você for carimbar com o anel, louvado seja Deus, espiritualmente falando, louvado seja Deus, aquilo não vai ser revogado. Deus vai cumprir na sua vida cada promessa que foi feita, cada, louvado seja Deus, sonho que você sonhou de acordo com a palavra dele, Deus vai cumprir. Diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus, que tudo que era de Amã foi dado, louvado seja Deus, para Mardoqueu. Até a autoridade. Sabe por que o diabo tem raiva de mim e de você? É porque, louvado seja Deus, o lugar que era dele, louvado seja Deus, de adorador, louvado seja Deus, está nas minhas mãos e na sua. Glória a Deus. Sabe por quê? O diabo tem raiva de mim e de você? Porque eu e você estamos aqui na terra, mas nós estamos de passagem. Já já nós estamos lá na glória com Jesus. Ele nunca mais vai poder voltar. Ele está destinado ao fogo eterno. E é por isso que eu vim aqui nessa noite pregar para você: se posicione. É por isso que eu vim aqui nessa noite: se coloque na posição. Porque o que Deus tem preparado para você, louvado seja Deus, é muito grande. Aleluia, Jesus. E Ele está te dando direito nessa noite de você escrever tudo aquilo que você quer que seja feito a seu respeito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas para que aconteça na sua vida, não se prostre. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero que você feche seus olhos. Aleluia. Que você se imagine agora com o papel e com a caneta. Louvado seja Deus, em forma de oração. Você vai orar agora e vai dizer para Deus: Deus, eu quero que aconteça isso na minha vida. Talvez você queira uma mudança na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Talvez você queira uma mudança, louvado seja Deus, na sua vida sentimental, na sua vida financeira. Vai dizendo para Deus. Fale para Deus em detalhes aquilo que você quer. Vai falando para Deus, louvado seja Deus, em detalhes aquilo que você precisa, aquilo que você deseja no seu coração. Vai desenhando aí, vai escrevendo agora.
Deus está dizendo para você, Ele está te dando, louvado seja Deus, porque tudo aquilo que o diabo tirou, louvado seja Deus, aquilo que você quer que seja restituído. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia.